Nesta terça-feira, a partir das 15 horas, você vai poder acompanhar mais uma sessão virtual. Os vereadores vão discutir projetos ligados à pandemia do novo coronavírus. A Rio TV Câmara transmite a sessão em TV aberta pelo canal digital 15.3. E você também vai poder acompanhar o trabalho do Legislativo Carioca pelo canal da emissora no YouTube. A audiência pública que tratou das diretrizes orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde deixou claro que a pandemia do novo coronavírus absorveu grande parte do exercício atual. De mais de 5 bilhões de reais, 450 milhões foram destinados a ações de combate à Covid-19, como para as obras do Hospital de Campanha do Rio Centro e aquisição de EPIs. Entre os objetivos da pasta para 2021 estão a intenção de se chegar a 1.354 equipes para o Programa Saúde da Família e manter a proposta de criação de um centro de emergência regional no Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier. O subsecretário da pasta, Jorge Darzi, destacou que a pandemia do novo coronavírus absorveu grande parte do exercício atual e comentou o lançamento do esquema gradual de retomada da economia apresentado pela Prefeitura nesta segunda-feira. Nós continuaremos a exigência do uso da máscara, do isolamento social, principalmente para a população que tem maior risco, como são os idosos e aqueles que têm comorbidade. Essa exigência vai continuar existindo, né? Então, nós vamos viver em 2021 um cenário que não será muito diferente de 2020, apenas com uma doença mais controlada, uma doença mais, vamos dizer assim, em que seus efeitos sejam mais assegurados, pelo menos na defesa da população do município do Rio de Janeiro. Entre outras metas, a secretária municipal de saúde, Beatriz Busch, mencionou a implementação de 11 novas policlínicas e a reestruturação de 9 já existentes, a redução da mortalidade infantil e materna, com atenção ao fato de que essas são pessoas que fazem parte do grupo de risco para o novo coronavírus. Ter os 100% de cobertura de equipe da família naqueles bairros de maior fragilidade, menor índice de desenvolvimento social. Da mesma forma, reduzir a mortalidade infantil para um valor inferior a 9,5 por mil nascidos vivos e garantindo que nenhuma das nossas 10 APs supere 10,5. Reduzir a maternidade materna para valor inferior a 58 por 100 mil nascidos vivos. Esse número hoje já bem comprometido em função do Covid, que infelizmente não está poupando nossas gestantes, nem nossas puérperas e nem os nossos bebezinhos. Porque confesso que a gente não tem ainda a previsão se eles permanecerão ou não em 2021, né? A gente está falando especificamente do Hospital do Rio Centro e também da nova configuração do Hospital de Acari, que é um hospital que hoje, dedicado à Covid, faz muita falta para os procedimentos eletivos, mas também se mostrou um grande pulmão para as nossas necessidades de UTI na cidade. O vereador César Maia questionou quanto dos 10 bilhões de reais que o governo federal vai liberar será destinado para a saúde do município do Rio. Quanto dos 10 bilhões virão para o município do Rio de Janeiro? Saúde. Só. Olha, a única informação já incorporada de valor Covid são os 86 milhões do Ministério da Saúde. Essa é a única informação que eu tenho exata. Os parlamentares se interessaram em atualizar os dados relacionados à Covid-19. A equipe da secretaria informou que hoje há 188 mil casos de síndrome respiratória grave, sendo cerca de 30 mil assegurados. Dos 1.964 leitos na cidade, 1.470 estão ocupados, o que representa 74% da capacidade de internação. E desses, 71% são por causa da pandemia. O vereador Célio Luparelli questionou a disponibilidade de recursos humanos na cidade. Com relação à enfermagem, estamos bem. Fisioterapeuta, que é outra especialidade da profissão de saúde, extremamente necessária nessa pandemia, porque é uma doença com uma característica importante ventilatória. Estamos muito bem. Com relação aos médicos clínicos, também estamos bem. O problema é médico intensivista, que não é fácil, mas nós estamos treinando os nossos médicos clínicos que estão sendo contratados, deixando
alocado em alguns plantões, fazendo estratégias que vimos que aconteceram também em outros países, que não é uma especialidade de grande formação, é para esse volume de uma metrópole como o Rio de Janeiro. E nós estamos treinando os profissionais do plano terapêutico Covid, e a gente vem aprendendo com a doença, volto a insistir que é uma doença nova, tem pouco mais de 5, 6 meses, todo dia tem uma novidade, muita coisa que era verdade ontem não é verdade hoje, a gente está revendo, mas nós estamos treinando e aprendendo com a doença, e essa linha tem nos dado resultados melhores. Nossos resultados no início da doença não foram bons, mas nossos resultados melhoraram bastante nas últimas 3 semanas com o aprendizado das nossas equipes. Em resposta ao vereador Paulo Pinheiro, foi informado que o orçamento executado da Secretaria Municipal de Saúde em 2019 foi de 5,35 bilhões de reais e que 450 milhões foram destinados a ações de combate à pandemia do novo coronavírus, como para as obras do Hospital de Campanha do Rio Centro e aquisição de EPIs. A próxima audiência pública em ambiente virtual será na quarta-feira, às 14h, com representantes da Secretaria Municipal de Educação. O plano da Prefeitura de reabertura das atividades econômicas começa nesta terça-feira. Ao todo serão 6 fases, a última delas em agosto. O plano prevê 6 fases com intervalos de 15 dias entre cada etapa. Esse número pode ser maior ou menor, dependendo dos indicadores do novo coronavírus. De acordo com o decreto, passa a funcionar a partir de hoje. Comércio abre agências de automóveis, lojas de móveis e de decoração. Shoppings permanecem fechados, funcionando apenas delivery. Lanchonetes, bares e restaurantes permanecem com sistema delivery e takeaway. Academias continuam fechadas nessa primeira fase. Serviços devem seguir o que a Prefeitura chamou de regra de ouro, que é, por exemplo, a higienização das mãos, disponibilizar o álcool 70% em gel, uso obrigatório da máscara e o distanciamento. Educação. As aulas permanecem suspensas. Turismo. Hotéis e hostels ficam abertos. Já os pontos turísticos permanecem fechados nessa primeira etapa. Salão de beleza, tatuador e clínica de estéticas continuam fechadas. Já em ambientes abertos, praias estão aptas somente para atividades físicas no calçadão e esportes aquáticos individuais. Parques abertos somente para atividades físicas. Voos livres individuais estão autorizados a partir de hoje. Na área da saúde, estão autorizadas consultas com agendamentos. Continua restrito o acesso de acompanhantes. Atividades religiosas estão abertas. Os funerais serão realizados com restrição de número de participantes e de tempo de duração, para evitar aglomeração. Na área da cultura, drive-in com restrição. Museus, cinema, teatro, lonas, arenas, centros culturais e aquários permanecem fechados. Centros de treinamento esportivos podem ser abertos ao público, mas sem o uso da sauna, piscina e banheira de hidromassagem. Os pilares desse plano se baseiam principalmente na preservação da vida, sempre em primeiro lugar, isso é muito importante, a implementação de todas as medidas preventivas que nós vamos ter que adotar e manter com um novo padrão de comportamento para a cidade do Rio de Janeiro, o que nós chamamos de novo normal. Esse plano, para ter sucesso, é necessário transparência, comunicação, para que todas as medidas sejam passadas para a população de forma clara. Ele afirmou que a Prefeitura trabalha com uma possível subida de curva de contaminação da Covid-19. Nós sabemos, senhores, que após a retomada, é comum, a gente tem visto em outros países, indicadores de subida da curva de achatamento. Isso é esperado, senão não havia por que se fazer uma quarentena. A quarentena provocou achatamento. A retomada gradual é normal que influencie nessa curva. Mas o importante é nós estarmos monitorando se o sistema de saúde do município tem a capacidade de absorver esse crescimento, essa mudança. A fiscalização será feita pela Vigilância Sanitária com o apoio da Prefeitura. Quem descumprir pode ser penalizado com multa até a cassação do imóvel. Quem descumprir as regras, quem resolver abrir antes da sua fase, vai ser multado e o valor dessa multa varia de R$ 500 a R$ 2.800, podendo ainda o infrator estar sujeito a
agravamento, aumentando o valor da multa quando ele reincidir, e até mesmo na cassação da sua licença sanitária. Durante a coletiva à imprensa, o prefeito afirmou que pela primeira vez o município não tem fila de espera para as UTIs. Ele disse, junto com a secretária municipal de saúde, que a cidade apresenta mais óbitos de pessoas com outras comorbidades do que da Covid-19. Com o SUS garantindo a possibilidade de internação, garantindo leitos de alta complexidade, nós precisamos olhar essas pessoas que estão falecendo por outras causas. A gente precisa retomar nossas atividades, principalmente ligadas ao câncer, a maior complexidade, que não é uma tarefa precípua do município, mas nós precisamos dar acesso a essas consultas, a esses exames de prevenção. O afastamento social, à medida que ele vai se prolongando muito, ele causa efeitos laterais piores, quer dizer, os efeitos colaterais não compensam as vantagens, não compensam as vantagens. Nós temos casos que vão se acumulando aí na rede de atendimento à saúde, há alcoolismo, há depressão, há suicídio, há uma série de coisas que a gente observou nos gráficos de comparação das outras comorbidades desse ano com o ano passado. A previsão da prefeitura é que a cidade retome todas as suas atividades em agosto. Mesmo assim, o prefeito já adiantou que os cariocas terão que mudar algumas atitudes no dia a dia. Em agosto, nós voltamos, vamos dizer assim, a uma vida normal, que é aquele novo normal. Ou seja, pessoas com comorbidades de qualquer idade ou pessoas idosas devem ser preservadas. E aquelas que saírem às ruas por necessidade devem usar as máscaras, devem evitar aglomerações, devem fazer higiene das mãos sempre que entrar em casa ou em qualquer recinto fechado. Com os efeitos da pandemia do novo coronavírus, aumenta o número de animais abandonados no Rio de Janeiro. Durante o período da quarentena, as denúncias de abandono de animais triplicaram de 300 chamadas por mês para 900. E sobre este assunto eu converso com o presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal, o vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Vamos começar aqui falando desses dados, né, dessa questão dessas denúncias que estão aumentando a cada dia. O senhor tem dados importantes aí de denúncias, não é mesmo? É isso mesmo, Simone. Isso já vem acontecendo já há algum tempo, né? Esse aumento do descarte dos animais na cidade do Rio de Janeiro, os maus tratos em si também aos animais, isso vem crescendo constantemente. Por isso é importante uma política pública de controle de natalidade, né, para evitar, né, diminuir esses números. Mas com a pandemia, né, isso daí aflorou muito mais, né? As pessoas começaram a ter atos irresponsáveis de abandonar os seus animais nas vias públicas, enfim, muito também pelo desespero de não conseguir alimentar os seus animais. Então, a gente recebeu muita denúncia. A denúncia aumentou muito em relação ao que a gente vinha recebendo, né, em meses normais, mas com crescimento, mas a gente sentiu muito esse efeito aí da pandemia. A comissão, na verdade, continua esse trabalho mais intenso ainda, né, vereador? E a gente vê aqui que o número triplicou de 300 chamadas e denúncias, né, por mês para 900. Verdade, é verdade. Então, isso está demandando da gente, da comissão, e demandando do poder público, né, uma força-tarefa, está tendo uma sobrecarga, né, ainda mais nesse momento de falta de recursos, né, de falta de pessoal. Muitas das vezes você tem que separar, né, deixar o pessoal que em casa, que é o pessoal, né, de risco, né? Isso está atrapalhando as ações da prefeitura, do poder público. Então, piorou muito, né, a resposta do poder público em si, né, porque não está conseguindo dar conta. Então, a gente tem feito apelo às pessoas para que as pessoas possam ajudar, para que as pessoas não tomem essa decisão, né, irresponsável de abandonar os seus animais, que as pessoas possam ser solidárias e ajudar doando ração, para que essas pessoas não venham descartar seus animais por falta de alimentação. E muitas pessoas até estão fazendo isso, né, vereador, pela questão da dificuldade que todo mundo tem passado agora, né, da questão econômica. Então, eu acredito que muitas pessoas também acabam abandonando esses animais por causa da falta de dinheiro de mantê-los, não é mesmo? Que é isso que o senhor tem visto nessas ações que tem feito. Os relatos são os mais diversos, né, para que as pessoas
entra em desespero. Então, assim, o principal é as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão sem renda, né? Então, entram em desespero. A maioria dos casos que a gente tem ido, né, em loco ver o problema, são pessoas que estão sem nenhum tipo de alimento, tanto para os animais quanto para eles mesmos. Então, uma situação desesperadora, né? A gente já vinha com uma economia já com uma certa dificuldade, né? Então, isso aflorou muito nesse momento que a gente está vivendo. O que nós precisamos é só ser solidários uns com os outros, né? Entender esse momento e nos unir, né? Para que a gente possa sair mais fortalecido desse momento. Muito obrigada pela sua entrevista e até a próxima. Simone, eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com vocês aí da TV Câmara. Uma pesquisa analisou os impactos na vida cotidiana durante a pandemia. São dados sobre o convívio social, a renda e a relação de trabalho. Eu converso com a Denise Barros. Ela é professora de pós-graduação em administração da Unigran Rio. Denise, qual que é o impacto observado na vida cotidiana, né, a partir dessa pesquisa, desse momento que a gente está vivendo? Olha, Sérgio, a nossa pesquisa, o interesse principal, né, inicial era entender essas mudanças, né, e como que essas mudanças afetavam a vida das pessoas. A partir dos primeiros resultados, a gente começou a reparar que, embora algumas dessas mudanças perpassem todos os grupos sociais, né, assim, homens, mulheres, em todas as faixas de renda, né, todas as etnias e diferentes localidades, a gente começou a perceber que algumas mudanças são percebidas de maneira mais grave ou mais suave em alguns grupos, né? E agora a gente começa a se perguntar que fatores poderiam estar relacionados com essas diferenças, né? A primeira coisa que a gente perguntou para as pessoas é sobre as principais modificações na vida cotidiana, né? E a gente percebe que, assim, com uma taxa de concordância altíssima, acima de 80%, algumas chegando a 90%, a gente vê essas mudanças que a gente aprendeu por meio da imprensa, por meio das orientações das secretarias e Ministério da Saúde, especialistas, médicos, assim, aumento de frequência de lavagem das mãos, não participar de eventos sociais presenciais, redução de idas ao supermercado, uso constante de álcool gel, distância de 1,5 metro das pessoas. Mas a gente começou a perceber que tinha um segundo grupo de concordância, também com uma adesão bastante alta, né? 70%, 55%, né? As pessoas relatando que estão com mais trabalho doméstico e com mais responsabilidades familiares. Também com uma taxa de concordância considerável, a gente tem 1 em cada 4 pessoas falando que estão trabalhando menos, mas no que diz respeito a trabalho remunerado, né? Então, assim, num primeiro momento, as modificações elas refletem um aspecto positivo, até de aprendizagem, né, dessas medidas tão importantes para a gente se comportar durante a pandemia. Mas a gente viu também que essas mudanças, elas levam a algumas preocupações. E, de novo, o primeiro grupo das preocupações diz respeito fortemente às questões de saúde, né? A gente tem quase 90% das pessoas muito preocupadas com a contaminação pelo coronavírus. A gente tem cerca de 70% das pessoas preocupadas com a possibilidade de internação ou de uso do sistema de saúde, em geral. Tá? Não só público, mas também privado. As pessoas também muito preocupadas com a falta de equipamentos de proteção, como máscara, álcool gel, sabão. O segundo grupo, de novo, reflete a economia. Assim, a gente tem quase 70% muito preocupado com a redução de renda, com dificuldades enfrentadas por familiares, por amigos. Mas a gente tem aí um terceiro grupo que nos chama a atenção, embora não seja o maior índice de concordância, né? A gente tem 40% dos entrevistados preocupados com o aumento da violência em geral e a gente tem quase 10% preocupados com violência doméstica. Embora não seja a maior taxa de concordância, pelo contrário,
assim, 10% de uma amostra que, nesse momento, ainda é uma amostra bastante bem-sucedida, vamos dizer assim, menos vulnerável, porque está nas faixas de renda mais elevadas, na escolaridade mais elevada, é uma preocupação que a gente tem que levar em consideração. Denise, muito obrigado, então, pelas suas informações.